Bom dia, nono ano, tudo bom? Vamos lá. Nós temos aí a correção dos exercícios na página 84, né? Já coloquei aqui para vocês. 84, primeiro exercício, fala lá. Descubra nas figuras a seguir o par de triângulos semelhantes e a razão entre eles. Então, para mim saber verificar se o triângulo é semelhante, eu tenho que ver se as medidas são congruentes, se os ângulos são congruentes, né, são iguais, né, e a figura também. Então, observando aqui, nós vimos a congruência só em quem? No B e no D. Só o B e o D que tem congruência. Na hora que os ângulos são iguais e as medidas são o quê? São correspondentes também, né? Então, eu tenho lá, 3 está para 3,6, assim como 4 está para 4,8 e assim como 6 está para 7,2, certo? Aí a razão de congruência de um para outro, se eu dividir 3 por 3,6, 0,83. 4 dividido por 4,8, 0,83. Assim como 6 dividido por 7, 0,83. Certo? Então o único triângulo aí que são congruentes aí entre esses triângulos é o B e o D, certo? E a sua razão de semelhança é 0,83. Aí nós temos aí o exercício 2. Ele fala lá, a razão de semelhança do triângulo ABC e o triângulo MNO é 3 sobre 7. Então a razão de semelhança é isso. Se a altura de um triângulo ABC mede 105, qual é a medida da altura do correspondente do outro triângulo? Se eles são semelhantes é porque eles são iguais. Então eu tenho aqui 3 sobre 7 é igual a quem? A altura de um sobre a altura do outro, que eu não tenho. A altura de um eu tenho que é 105, a altura do outro eu não tenho. Certo? Então eu tenho lá, regra de 3, certo? 3 vezes H, 3 vezes a altura é igual a 7 vezes 105, que dá 735. H é igual a 735 dividido por 3, H é igual a 243. Então a minha altura do meu outro triângulo, a altura de um triângulo é 105 e a altura do outro triângulo é 243, correto? Aí nós temos aí o terceiro exercício. O terceiro exercício, ele me dá dois triângulos aí, certo? Esses triângulos estão desenhados de forma diferente, mas aquilo que eu expliquei para vocês. Muitas vezes eu sou obrigado a virar esse triângulo, a dobrar ele do outro lado, para que eles ficam semelhantes ou não, que eles ficam iguais. Né? Daí eu tenho aí os triângulos representados na figura são semelhantes. Então tá falando que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, o que eles têm que ter de igual? Os ângulos têm que ser iguais e os lados têm que ser congruentes, correto? Tá falando que eles são semelhantes. Determine a razão de semelhança. Então tá falando que eles são semelhantes, eu quero saber a razão de semelhança entre eles, né? Se eu virar esse triângulo aqui, esse ângulo rosinha vai para cima e eu deito ele para cá. Então vai ficar o quê? 6 está para Y, certo? Então aqui, ó, X está para 7,5, assim como 6 está para Y, assim como 16 está para 10, certo? Eu faço uma regrinha de 3 aqui, ó, certo? 16y é igual a 60. Y é igual a 60 sobre 16, y é igual a 3,75, certo? O valor de y. Aí eu tenho que achar o valor de x, né? Eu já achei o valor de x, só eu substituir aqui, ó. No lugar que era x, agora eu vou colocar 3,75 e vou resolver aqui, certo? Aí ficou 3,75, x está para 3,75, assim como y aqui, desculpe, tá? Aqui é x mesmo e aqui no lugar do y, tá? 3,75. Então, 3,75x é igual a 45. 7,5 vezes 6 dá 45. X é igual a 45 sobre 3,75. X é igual a 12, certo? Achei o valor de x. Aí eu tenho o valor de x e o valor de y. Ele quer para nós também qual é a razão de semelhança entre eles, tá? Então a razão de semelhança entre eles é só montar meu exercício. X é 12, 12 está para 7,5, assim como 6 está para 3,75, assim como 16 está para 10. Quando eu divido um pelo outro, tem que dar a mesma razão. Eu dividi 12 por 7,5, eu cheguei em 1,6. Eu dividi 6 por 3,75, 1,6.
eu dividi 16 por 10, 1,6. Então a minha razão de semelhança aí, quanto que é? 1,6, certo? Espero que é isso que vocês encontraram. Vamos lá no exercício 4, né? No exercício 4 ele dá dois triângulos para nós aí. O triângulo ABC e o triângulo DEF. Ele fala, são semelhantes? Está perguntando se esses triângulos são semelhantes. Para ele ser semelhante, os ângulos têm que ser iguais e os lados têm que ser proporcionais um ao outro, né? Então, como eu tenho um ângulo aí, já vamos verificar aí, né? Eu tenho um ângulo, no primeiro triângulo eu tenho um ângulo de 90 graus e um ângulo de 50 graus, certo? Aí, 90 graus mais 50 graus, eu tenho aí quanto? 140 graus. Então, o ângulo B, ele vale quanto? 40. Então, ficou 90, 50 e 40, certo? E no outro ângulo, eu tenho lá quanto? Eu tenho 90 mais 30, 120. 120 para 180, o outro ângulo é 60. Eles são iguais os ângulos? Não, eu tenho um ângulo de 90 graus que é igual ao outro ângulo de 90 graus. Porém, o outro ângulo aqui, se eu colocar meu triângulo de pé, um ângulo, o B, ele é 40 e aqui o F vai ser 30. Então já não são iguais. E o outro ângulo vai ser quanto? É 50 e o outro 60. Então os ângulos não são iguais. Você nem deu verificar se os lados. Porque se os ângulos não são iguais, ele já não é concluente. Então coloca aí, não são semelhantes, uma vez que não tem ângulos correspondentes, ou seja, ângulos congruentes. Os ângulos não são iguais. Se esses ângulos não são iguais, esse triângulo não são congruentes, correto? Vamos para o próximo. 5. No exercício 5 ele fala aí, a afirmação dos triângulos equiláteros são sempre semelhantes é verdadeira? Justifique sua resposta. Sim, ela é verdadeira, né? Sim, é verdadeira, certo? Por quê? Ó, eu tenho um triângulo equilátero aqui, certo? O triângulo equilátero, todos os ângulos deles vão ser o quê? Iguais, certo? E todos os lados correspondentes também vão ser iguais, certo? Então a afirmação é verdadeira porque todo triângulo equilátero tem os três ângulos iguais e os três lados iguais. Sim, é verdadeira, pois tem os três ângulos iguais e os três lados congruentes. Congruentes, correto? Então eles são iguais. Dúvida? Tranquilo? Vamos lá. Foi só essas duas páginas, só, né? 85, 84 e 85. Então, legal, a correção foi feita, tá? Na próxima aula nós continuamos com a nossa matéria. Ok? Valeu, até a próxima aula.